Come on, let's go, boys and girls. Are you guys there? Não tem girls aqui, né? Só boys. Então vamos lá. O tema da aula de hoje é... Você sabe o que é mito? Mito tipo... folclore. Tipo... Folclore está mais relacionado com lendas, né? sei. Existe uma diferencinha entre mitos e lendas. Mitos envolvem deuses. São histórias fantásticas, fabulosas, envolvendo divindades e tentando explicar a origem das coisas. Enquanto já as lendas são histórias também fantásticas, fabulosas, mas com seres, muitas vezes sobrenaturais, mas que não necessariamente são deuses. Por exemplo, o Saci não é um deus, é uma lenda. Boitatá não é um deus, é uma lenda. Mulher de branco não é um deus, é uma lenda. A loira do banheiro não é uma deusa, é uma lenda. Antena? Já Zeus, Atena, né, são deuses. Zeus, o deus dos raios, dos trovões. Atena, a deusa da sabedoria. Então o cara quer saber a sabedoria do... Como fala? Da quem? Marquei. Aí. Então vamos lá. Mito é uma palavra de origem grega, vem de mitos, né, que é uma narrativa fantástica, uma narração fabulosa que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerado importante para um determinado povo. Não existe registro de sociedades humanas que não tenham forjado para si alguma forma de expressão religiosa, e dentro dessas expressões religiosas, os mitos, que são essas histórias fantásticas e fabulosas que tentam explicar a origem das coisas através da intervenção e da ação dos deuses. Então, alguns exemplos de mito. Tem os mitos heróicos, com os heróis. Heróis são geralmente semideus, os semideuses. Por que semideuses? Porque eles nasceram da união entre deuses e humanos. Isso. Por exemplo, o Hércules. O Hércules é um herói, um semideus. Como é que é? Tem um filme que é isso. Teseu. Que uma mulher e o... O Zeus era um putão, um safadão. Ele comia todo mundo, né? Passava o rodo em geral. Ele pegava as deusas, pegava as ninfas, pegava humanos, pegava até rapazes. Zeus era uma espada de dois gumes, cortar por dois lados. Que eles têm que recuperar tudo vem de Zeus, o pai de Zeus. Isso daí Ele morreu de Deus na bronha, eu entendi. Tem o Dionísio, que é o deus do vinho. Sabe como é que ele nasceu? Zeus engravidou a mãe dele, e a mãe dele era uma humana. Mas o Dionísio virou um deus, né? Era uma humana e ela queria ver ele na forma de Deus, mas ele não podia aparecer para ela como um Deus, porque senão nenhum ser humano pode ver um Deus e continuar vivo. Um dia ela foi e fez uma artimanha lá e enganou Zeus. Aí Zeus prometeu para ela que ia aparecer na sua forma divina. Aí ele teve que aparecer para ela na forma divina, mas como na forma divina dele o raio incinera as pessoas, o raio incinerou ela dele, colocou fogo nela. E ela estava grávida. Aí ele viu que ela estava grávida, ele tirou o bebê da barriga dela antes dela pegar fogo. Abriu a coxa dele, enfiou o neném na coxa dele. E aí ele fechou a coxa. O neném começou a crescer na coxa dele. Mas por que na coxa? Porque ele não tem útero, A né? coxa do menino era grande assim, o cabelo dele. E ele não tem útero, né? Igual a mulher, para poder ter. Foi com a barriga grande para ter filho. Aí ele colocou na coxa. Dionísio nasceu da coxa dele. Aí começou a crescer. Foi nasceu Dionísio, o deus do vinho, da cachaça, das festas dionisíacas. As festas dionisíacas na Grécia Antiga, eles chapavam melão de vinho, ficava todo mundo bêbado, depois era putaria, todo mundo com todo mundo. Era tipo baile funk. Então, aí temos o mito de Zeus, né? E do Dionísio. A Atena é diferente. Da Atena, né? A mãe de Atena estava grávida.
Aí falaram para os Zeus que o filho que ia nascer daquela gravidez iria tirar o poder dele, o trono dele, porque ele era o Deus dos deuses, né? Quem? Os Zeus, era o Deus dos deuses, o Deus supremo. Aí, para não perder o poder, ele foi e transformou a mãe da Atena numa mosca e foi engolir a mosca. A mosca foi digerida, ele evacuou, né, a mosca, mas o bebê que estava grávido na cabeça dela, em vez de ir com a mãe e morrer também, o bebê foi para a cabeça dele. Nossa. Aí começou a crescer na cabeça dele o bebê. Eu não tenho outro. Oh, Começou a crescer na cabeça dele, estava com a dor de cabeça insuportável, não estava aguentando mais, a cabeça dele pesada. Ele foi pedir para o irmão dele, o Hefesto, que era o deus do fogo e o deus que fazia as armas, as ferramentas, né? Aí ele pediu para o Hefesto ajudar ele. O Hefesto pegou um machado e rachou a cabeça de Zeus. Na hora que rachou, saiu de lá dentro da cabeça dele a Atena, já pronta para a guerra, já adulta e armada. Ela que é a deusa da sabedoria, a deusa da guerra. Ela nasceu adulta. cresceu adulto andando. Ela cresceu adulta na cabeça dos É Zeus. Deus demais, você não tem. Aí a antena, ela dá a antena lá que vocês Ele viram. já me levou a porra na cabeça. Morreu. Aí eu falei da antena, a menina entendeu antena, e a antena que ela entendeu não era antena de antena, era a antena dos Zeus, a piroca dos Zeus. E o que levou Essa era- o que levou a machada na cabeça. Foi os Zeus. A nossa dada na calma. Aí ele morreu com o filho dele sozinho. A filha dele virou a deusa da sabedoria e da guerra também. Então tem os mitos heróicos que tem os heróis, né? Geralmente semideuses. Podem descrever aí determinada cultura, arte, fenômeno da natureza. São chamados de mito heróico aí quando o personagem principal é um herói. É o caso do mito de Prometeu. Prometeu era um titã. Os titãs guerrearam contra os olímpicos, contra Zeus e os seus irmãos. Quem é Titãs? Eram 12 titãs, 6 homens e 6 mulheres. Tá parecendo jogos titãs? O Cronos era o rei dos titãs, o mais forte e poderoso, o deus do tempo. Essa tem umas perguntas. Aí o Cronos, né, ele casou com a irmã dele, com a Reia, e começou a ter filhos. Diarreia? Reia. Mas todo filho dele que nascia, o Cronos ia e devorava os filhos. Por quê? Porque o pai dele, Urano, né, começou o seguinte, começou com o caos, o deus primordial. Do caos surgiu a Gaia, a deusa da terra. Ela estava sozinha, solitária, sem vontade de cantar uma bela canção, até que então surgiu Urano, deus do céu. Aí cansou Aí o ganso. céu foi e abaixou sobre a terra e engravidou a terra. Aí a terra foi e pariu 12 filhos, os titãs. O ganso molhou. E aí Urano era o deus do céu e o deus supremo. Passarinho. Dos titãs tinha o mais novo Cronos. E o Urano vivia abusando da terra, a mãe Gaia. A deusa da terra, Gaia. E aí a mãe foi e pediu ajuda para o Cronos, o filho mais novo. O filho mais novo foi e desafiou o pai. Ele foi e enfrentou o pai. Os dois lutaram, Urano e Cronos. Cronos foi e venceu o pai na batalha e capou o pai. Cortou o bingolim do pai. Contou o ganso. O bingolim do pai caiu no mar, soltou uma gosminha, engravidou uma ostra. E da ostra nasceu Afrodite, a deusa do amor. E aí Cronos, como venceu o pai, Novo bicho, animal. se tornou o deus dos deuses. Mas o pai foi e jogou a maldição nele. Falou: o que você fez comigo, seus filhos vão fazer com você. Aí o Cronos, para não deixar isso acontecer, o que ele fazia? Toda vez que ele engravidava a mulher dele, que é era a irmã dele, a Reia, a neném nascia, ele ia e devorava o filho. Fez isso com os 5 primeiros filhos. O sexto, a Reia foi procurar a mãe dela, a Gaia. Falou: mãe, não aguento mais o Cronos, ele está comendo meus filhos tudo. E eu estou grávida de novo, eu não quero que ele coma esse filho agora, não. Falou: então tem ideia. A ideia é a seguinte: quando essa criança nascer, em vez de você entregar ela para o Cronos devorar, você pega uma pedra, enrola em lenço, entrega para ele. Ele vai achar que está comendo a criança, nem vai ver. É meio retardado mesmo. E me dá a criança que eu vou cuidar dela. E foi isso que ela fez. A criança nasceu, entregou para a mãe dela, para a Reia, para a Gaia. E a Reia foi e entregou para ele uma pedra. O Cronos foi devorar a pedra e nem viu. Aquela criança, a Gaia entregou para as ninfas cuidaram dele.
Ele foi amamentado por uma cabra que tinha um leite sagrado, que fazia quem bebia aquele leite ficar muito forte e poderoso. Ele cresceu forte e poderoso. E as ninfas falou que a missão dele era tomar o lugar, o poder do pai dele. E aí deram uma poção mágica para ele. Ele foi até o palácio de Cronos. Chegou lá, ele colocou a poção na bebida da ambrosia, que é o néctar dos deuses, que eles bebiam para ficar imortais. Colocou na bebida do Cronos, o Cronos foi beber e começou a passar mal. Vomitou a pedra e os 5 irmãos dos Zeus. Essa criança que colocou o veneno para ele foi os Zeus. Aí os 5 eram o Poseidon, o Hades. O Hades? Hades, que é o deus do inferno, do Tártaro, do mundo subterrâneo. E o povo não tinha morrido não, ninguém que tá mais. Aí o Cronos ficou passando mal lá. Mas aí, juntou os 5 que saíram da barriga do pai, mais os Zeus, 6. E os titãs eram 12, então eles não tinham chance nenhuma. Os titãs eram muito mais poderosos. Aí os Zeus foi e pediu ajuda para a avó dele, a Gaia. A Gaia falou: não, debaixo de mim, na terra, tem 2 monstros que podem ajudar vocês. Aí Zeus foi lá e libertou esses 2 monstros: o Hecatonco, que era um monstro de 50 cabeças e 100 braços, e o Ciclope, que era um monstro que tinha um gigante de um olho só no meio da testa e que tinha poder de fazer armas. Aí o Ciclope fez o raio para os Zeus, por isso que os Zeus virou o deus do raio dos trovões. Fez o tridente para o Poseidon, que é o deus do mar, e com o tridente ele faz as ondas do mar, faz os terremotos, maremotos, tempestades. E para o Hades, que é o deus do inferno, do mundo inferior, ele deu um capacete, o elmo da invisibilidade. E aí então, com essas armas e com a ajuda dos monstros, os olímpicos, Zeus e seus irmãos, conseguiram vencer os titãs, aprisionaram eles no inferno, no Tártaro. E aí os Zeus foi, segundo a mitologia, sim, 2 foram libertados, agora vamos ver. Aí o Zeus foi e casou com a irmã dele, a Hera. Primeiro ele ficou 300 anos alugando ela não queria pegar ela de jeito nenhum. Ele foi descobrir o ponto fraco dela, ela era apaixonada por pássaros. Aí uma noite ele transformou no pássaro e foi até o quarto dela. Aí ela se apaixonou pelo pássaro. Aí ele pôs o passarinho na gaiola dela. Os 2 dormiram juntos. Morreu o ganso? E aí, depois que ela descobriu que o pássaro era o pássaro, que era o Zeus, já não tinha mais jeito, já tinham dormido junto. Aí casaram. Mas só que o Zeus era safadão, via chifrando nela, como eu disse, pegava todo mundo. E aí o Zeus foi e libertou 2 titãs, que era Prometeu e Epimeteu. Para Epimeteu ele deu uma missão, fazer os animais. O Epimeteu foi e fez os animais, e a cada animal ele deu um poder especial. Alguns animais tinham poder de voar, outros de viver debaixo d'água, outros eram muito velozes, outros eram muito fortes, outros tinham veneno. E aí, para o Prometeu, o Zeus deu a missão de fazer o primeiro ser humano, o primeiro homem. Prometeu foi e fez o primeiro ser humano do barro. Ele falou: ixi, minha criatura não vai ter chance nenhuma contra os animais. Cada animal tem um poder especial e o meu não tem poder especial nenhum. Já sei. Ele foi lá e roubou o fogo dos deuses e deu para o homem. O Zeus ficou puto, castigou o Prometeu, aprisionou ele no alto de uma montanha, e ele foi condenado a ter suas vísceras devoradas pelo resto da eternidade por uma águia. Então todo dia, de dia, a águia ia lá e comia as vísceras dele. Como ele era um titã, era um deus, um imortal, ele não morria. De noite as vísceras dele se recompunham. Então assim, pelo resto da eternidade, todo dia a águia ia lá comer as vísceras dele. E o ser humano, ele deu um castigo ao homem. Ele fez a primeira mulher, foi o castigo para o homem. Fez a primeira mulher e deu para ela uma caixa. Foi para ela Pandora, que era mulher, Essa caixa é um presente para o homem, não é para você abrir, viu? Só que a Pandora, curiosa demais, foi abrir a caixa. Quando ela abriu a caixa, da caixa saíram todos os males, tudo de ruim que existe no mundo: a morte, as doenças, a violência, a guerra, a corrupção. Mas só que ela conseguiu fechar a caixa antes do último dos males sair, que era a esperança. Todo mundo acha que a esperança é um bem, mas para os gregos a esperança é um mal, porque a existência humana é uma grande tragédia. A gente não vai sair daqui vivo. Então a esperança, ela só nos ilude, fazendo acreditar que o mal um dia vai acabar, mas o mal nunca vai acabar, pelo contrário, a nossa vida vai acabar com a morte, que é um mal. Então, se não tivesse abrido a caixa, a gente ia ter vida eterna? Oi? A gente ia ter vida eterna se não abrisse a caixa? Sim, não teria morte,
O ser humano seria imortal igual aos Mas deuses. como a gente. Foi um Aí a gente castigo. ia ter isso aqui mesmo? Tudo isso aí? Segundo a mitologia, sim. Nós seríamos Mas imortais. não teria corrupção. Caraca, Teria nada de ruim no mundo. mundo. Então esse é o mito de Prometeu, né, que roubou o fogo dos deuses, que só existia no mundo divino, só os deuses que tinham, né, para dar esse fogo para a humanidade, né. Tem os mitos também de origem, de criação, são os mitos que tratam da origem do mundo, da vida, como a história de várias mitologias, dos povos indígenas também falam sobre isso, dos Carajás, por exemplo. Tem os mitos também de divindades, de deuses que cuidam do universo. Um exemplo desse tipo de mito está presente no hinduísmo, a religião hindu da Índia, que é o Trimurti, que é a trindade de deuses que controlam as forças do universo nessa mitologia. Tem o Brahma, que não é a cerveja, o Brahma aí é o deus criador do universo, na mitologia hindu. Tem o Vishnu, que representa o poder que mantém o universo, que sustenta o universo. E tem Shiva, que representa a destruição, né, entendida aí como um modo de transformação necessária para a renovação do universo. Por que essa... Oi? Como assim? Como que então, tipo, Jesus é tipo Zeus? Não, né? Não bem Zeus, né? Jesus é uma outra figura de uma outra mitologia, de uma outra expressão religiosa, né? É um cordeiro de Deus que foi sacrificado pela salvação da humanidade na mitologia cristã. Enquanto Zeus não tem esse sacrifício. Zeus seria o deus dos deuses, que numa guerra entre os deuses ele foi o vencedor e se tornou o Deus supremo na mitologia grega, né? E o Shiva é o destruidor do universo, e a destruição é fundamental para a renovação do universo. As coisas têm que morrer para depois nascer. Então, o trem ruim foi criado por Deus Zeus, também. O irmão do Zeus foi de baixo. Você está misturando as religiões, né? São religiões diferentes, né? O Hades é o do inferno. Ele cuida lá do Tártaro, né? Ele é o deus do subterrâneo. Só que ele não tem essa noção de bem e mal como tem no cristianismo, né? Vamos às atividades. De acordo com o texto, o que é um mito, então? Uma história verídica passada de geração em geração? Não. Uma história fantasiosa, né? Fabulosa. É uma narrativa que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe? Não. Sim, os mitos tentam explicar a origem das coisas. Eu tava conversando aqui, ó. Como que o ser humano pegou o fogo? Né? O fogo foi dado para o ser humano, então eles explicam isso. Né? O mito é uma narrativa no qual o objetivo único é explicar a origem da criação humana? Não unicamente, né? Tem várias, ele explica a origem de todas as coisas. Você disse da segunda. Não, mãe. Agora há 2, né? Ué, você estava lendo a 3. Há 1. Não, De acordo com você o leu a texto. 1, aí depois você leu a 3. A, B e C. Ah, tá. Enumera as colunas de acordo com as divindades do hinduísmo. Representa a destruição. Qual que é o deus que destrói as coisas? O Shiva. Shiva, né? Qual que é o deus que é o criador do universo? Brahma, né? Cerveja, Brahma. E qual que é o deus que representa o poder que mantém, que sustenta o universo? O Vishnu, né? Vinho. Os mitos são narrativas passadas de geração em geração. Como vocês não estão em família, vocês estão aqui, vocês vão registrar aí um exemplo de mito contado, um exemplo de mito que vocês conhecem, que vocês já ouviram falar. Algum aí, lembra na sua memória aí, sempre tem algum. Lembra? Nós acabamos de falar de alguns aqui, né? De algumas lendas. O mito do Zeus agora. Pode ser do Zeus, pode ser de Loki, pode ser do Thor, pode ser o que você lembrar aí. Thor, que ele ganhou. Pode ser também até lendas também. Como é que será que Thor? É T-H-O-R. Thor, é T-O-R. Thor. Tô brincando. T-H-O-R. Então por hoje é isso aí. Alguma dúvida sobre as atividades?